Bom, pessoal, então estamos gravando a partir de agora. Já quase que esquecia, mas deu tudo certo. Então, a gente vai começar agora o conteúdo de compressibilidade dos solos. Logo depois a gente vê o assunto de acréscimo de tensões no maciço terroso, né? Então, eu acho que é bom senso, eu acho que é até imediato, mesmo um leigo, mas com certeza vocês já devem ter essa percepção aguçada que, sendo o solo um meio poroso, né, onde tem vazios, alguns solos têm mais vazios que outros, mas todo solo tem um certo índice de vazios. Então, toda vez que eu aplicar uma carga na superfície desse terreno, acho que é de imediato imaginar que esse terreno tende a se comprimir, né? Eu estou carregando a superfície do terreno. Esse terreno vai ser esmagado, vamos dizer assim, por essa carga, né? Já que não tem para onde ir. Vamos supor que o terreno é infinitamente contínuo para baixo, né? Ou limitado por um anteparo indeformável, como uma rocha, por exemplo. Indeformável entre aspas, né? Então, se eu aplico uma compressão, a tendência é que haja uma redução do volume desse maciço, né? E essa redução de volume será proporcional à carga que eu estou aplicando. Eu acho que isso é imediato a gente imaginar. E, e é disso que se trata, né? Essa é a nossa parte do curso. Veja, se eu vou aplicar uma carga na superfície, eu tenho que saber o que é que vai acontecer com esse maciço, o quanto ele vai se deformar, para eu saber se essa deformação impactará ou não a minha construção acima desse terreno. Então, esse é o nosso objetivo aqui da engenharia. Então, eu vou construir um edifício, vou assentar as minhas fundações em um determinado nível do terreno, em uma determinada cota do terreno. Essas fundações levarão cargas até o terreno. A gente sabe que essas fundações irão. A gente sabe que o terreno irá se deformar e, portanto, essas fundações irão se deslocar para baixo. Tá? E esse deslocamento a gente chama, inclusive, de recalque. Né? Então, quando a gente vai dimensionar uma fundação, uma das informações que a gente precisa é saber justamente o recalque dessa fundação para saber se ela vai estar ok ou não. Tá bom? Ah, se a gente vai construir uma estrada em cima de um solo, né? A gente vai ter que fazer um aterro, sei lá, de meio metro, 2 metros, meio metro, 1 metro, 2 metros, não sei, vai depender da cota do que o projetista da estrada definiu, né? Então definiu lá uma cota, um grid, né? Que a gente chama um grade, e aí a gente vai ter que aterrar, fazer um aterro, né? Fazer um acréscimo de terreno até chegar naquele nível da cota, né? Por vários motivos. Aí vocês vão aprender nas disciplinas de estradas, né? Mas basicamente para você não ficar para cima e para baixo numa viagem, né? Como é, por exemplo, a estrada aqui de indo para Cururipe, indo para o litoral sul. A estrada é horrível, né? É toda acidentada. Então, a própria estrada para Palmeira também é muito acidentada, né? Então, por vezes, você faz um aterro para ter o mínimo de desnível possível. Você tem conforto, economia de tempo, etc. Né? Mas aí vocês vão ver mais para frente. E aí você faz um aterro. Esse aterro, obviamente, que vai trazer uma nova carga para aquele solo, né? Você está colocando mais solo em cima, esse solo tem peso, esse peso vai fazer com que o solo de baixo, o original, recalque, né? Não só isso, você ainda vai botar uma camada de asfalto, que isso aí é meio que insignificante, tá? Essa camada de asfalto, porque varia aí de perto dos 10 centímetros, então isso não faz muita diferença. No entanto, vai passar ali caminhão, vai passar, né, trator em cima, muita coisa, né? Então também tem que ser considerada essa carga dos veículos, né? E isso tudo causa pressão no solo natural, esse solo tende a se deformar, né? Tende a se deformar.
E eu posso dar diversos exemplos aqui, barragens também, a gente faz aterros. Que mais? Qual outra área que eu posso citar aqui? Para acréscimo de tensões, né? Quando a gente faz uma tubulação, quando a gente faz tubulação, por exemplo, de rede de água ou de esgoto, né, principalmente de água, que a água vem com pressão, né? Toda conexão que tiver, curva, joelho daquela tubulação que tiver enterrada, né? A pressão é tão forte que ela bate no joelho, né? Desvia o seu curso, que esse é o objetivo, porém ela causa um impacto lateral ou vertical se a curva for para baixo, né? Ou para cima. E aí, nesse sentido, essa força, esse impacto deforma o nosso solo também, né? A gente tem que, inclusive, toda conexão a gente tem que colocar um bloco de ancoragem, né? Que trabalha como se fosse uma fundação, Então, tem diversos exemplos aí toda a engenharia, todas as áreas da engenharia vocês vão ter exemplos, e a gente precisa controlar essa deformação. Tá? Alguns, como é o caso das edificações, essa deformação é muito preocupante, tá? Talvez hoje o pré-requisito mais importante, o recalque, mais importante até do que resistência do solo, propriamente dita. Tá? Então, o principal fator que a gente analisa é o recalque. Para outros já não tanto. Por exemplo, uma barragem flexível, a gente aceita que aquele solo vai ter um recalque maior ou menor, mas isso não vai impactar muita coisa, porque em cima da barragem não vai estar sendo construído nada. Né? Então, se deformar, vai ter o recalque e a gente só precisa garantir que não rompa a barragem. Né? Ou seja, é mais flexível os limites. Mas, de qualquer forma, o objetivo desses primeiros 10 minutinhos aí, falando sem parar, é justamente mostrar para vocês que a importância desse conteúdo. Tá? Nosso objetivo e a importância desse conteúdo. Alguém tem algum comentário a ser feito? Alguma dúvida? Acho que dúvida não, mas comentário de alguma situação que já vivenciou, né, que possa comparar, possa ilustrar isso que eu estou falando para vocês, e de desconforto como usuário, não como engenheiro, como usuário de alguma deformação do solo. Professor, eu lembro não fui eu, né, mas eu lembro dos prédios acho que é de Santos, né, Perfeito. que estavam, como é, inclinando só um lado, né, tava Isso, deformando um lado da fundação. perfeito. Eu não sei se foi para essa turma que eu mostrei o vídeo, mas sim, tem os prédios de Santos. Se eu não mostrei ainda, a gente vê depois, comenta alguma coisa sobre isso, tá? É importante porque está aí envolvido tanto a parte do primeiro conteúdo, né, acréscimo de tensões, principalmente o bulbo de tensões, que a gente chama, né? Vocês já sabem o que é hoje, acredito eu. Diretamente associado aqui com a compressibilidade do solo, né? Com o recalque. Mas tem aqui, se vocês frequentam aqui Maceió, acredito que vocês têm uma certa frequência aqui Maceió, a maioria de vocês. Cara, quem nunca entrou ali naquele. No no shopping, no estacionamento do shopping aqui, Maceió, mais antigo, aquele shopping mais antigo. Tem deformações de metro, né, entre um ponto e outro do pavimento, né? Aquilo é recalque, né? Aquilo é o pavimento, o solo se deformando e o pavimento indo junto. Quem nunca presenciou aqueles bueiros, pessoal, nas ruas mesmo, nas ruas, nas pistas. O que acontece é que muitas vezes os poços de dispersão são rígidos porque tem paredes, né, contendo e tudo mais. Então é comum o asfalto deformar, né, descer, recalcar, e aquele trecho fica mais alto do que o asfalto, né?
Aí vem o pessoal recapeia e não bota na altura certa e fica para baixo, né? E aí assim vai, aí desce, bota, recapeia, fica para baixo. Então, também é fenômeno do recalque. Quando se faz tubulação aqui de drenagem, de qualquer coisa, você faz a escavação na pista, depois você reaterra e passa o asfalto. Aí o que acontece? Geralmente, naquele trecho da tubulação, começa a deformar mais do que o restante, por isso forma um buraco, né? Na rua. Então, por quê? Porque aquela camada de solo que foi reposta, né, que foi reaterrada, vamos dizer assim, foi retirada, colocado o tubo e depois reaterrado por cima, aquela camada não foi reaterrada com a compactação correta, que a gente vai até comentar sobre isso, que é outra influência da deformabilidade. E aí, com a medida do tempo que vai carregando, né, que os carros vão passando, vai cedendo, vai recalcando. Então, está aí presente a nossa vista, pessoal, em todas as situações, tá? Em todas bom, está presente aí no nosso dia a dia. Só que agora nós vamos passar desse olhar de leigo, entre aspas, né, de usuário, para um olhar de engenharia mesmo, né, ver quais são os problemas, o que é que causa isso, quais são as influências, né, por que acontece, e aprender até a calcular muita coisa, né, tá, muita coisa. Não tudo, a gente não vai sair daqui geotécnicos, eu já falei isso para vocês outras vezes, tá, que é o curso básico de mecânica do solo, de geotecnia, mas a ideia é trazer toda a base para vocês entenderem o fenômeno e conseguirem calcular aí, pelo menos, situações mais corriqueiras, tá? Bom, vamos lá. Então, definição de compressibilidade, né? Eu já comentei várias coisas, então acredito que vocês já deduziram, mas basicamente a compressibilidade é a capacidade de redução do volume do solo, né? Obviamente que se eu tenho um cubo, né, e nesse cubo está cheio de solo lá dentro, né, se eu aplicar forças laterais nas paredes, né, ele vai comprimir lateralmente, né? E se eu aplicar forças na vertical, ele vai comprimir na altura, né, verticalmente. O problema é que, na realidade, no dia a dia, nós temos um terreno, né? Esse terreno, deixa eu desenhar. Esse terreno, a gente vai carregar esse terreno, né? Que é a superfície do terreno. A gente vai imaginar aqui, para todos os casos, que ele é infinito para esse lado aqui, infinito para esse lado, infinito para esse outro lado, tá? E vai ser também ou infinito para baixo ou com a presença de um maciço terroso aqui embaixo, tá? Definindo o limite, porém rígido, né? Ou seja, ou ele vai ser infinito para baixo ou ele vai ter um aparato rígido, tá? É óbvio que, assim como o concreto se deforma, a rocha também se deforma, mas a deformação do solo é tão grande, tão maior que a rocha, que para o solo, a rocha é um elemento rígido, tá? Então, esses termos, eu espero que vocês já estejam interpretando correto, né? Então, quando eu falo rígido, vocês sabem que infinitamente rígido é um sólido indeformável, tá? Quanto mais rígido é um elemento, é um sólido, menor a capacidade dele se deformar, tá? Então, como a rigidez do solo é muito menor, mas muito menor, são grandezas de escalares menores, duas ou três grandezas escalares menores do que a rocha. Então, para o solo, a gente vai considerar a rocha como um elemento infinitamente rígido. Então, quando a gente fala redução de volume do solo,
normalmente a gente está admitindo que é uma redução de volume na vertical, tá? Porque a gente está apresentando um carregamento vertical, tá? E ele vai ser indeformável nas laterais, tá? Porque a gente vai considerar ele infinito, né? Para as laterais e, portanto, ele estaria confinado, tá? Estaria confinado. Confinado. Estaria confinado nas laterais. Ah, professor, mas quer dizer que ele não se deforma de jeito nenhum na lateral? Não, se deforma, tá? A gente viu que tensões verticais, carregamentos verticais na superfície geram tensões horizontais. A gente viu lá, vocês calcularam tensões sigma x, sigma y, né? Acréscimos de tensões, né? E se há acréscimo de tensões, há deformação também. Tá? Então, o solo se deforma também na lateral. Sendo que é tão menor do que a deformação principal na vertical, que a gente simplifica, né? Que a gente ignora, até com o objetivo de simplificar nossos cálculos. Né? Então, considerar que o solo vai deformar, vai recalcar apenas na vertical, vai nos facilitar muito, muito nos nossos cálculos, tá, pessoal? Muitos dos nossos cálculos. E isso é uma simplificação, tá? Mas mais para frente a gente vai vendo isso aí. Beleza? Mas queria que vocês entendessem que quando a gente fala redução do volume do solo, a gente está falando principalmente foco, né, na redução da altura da camada de solo, né? Ou seja, no deslocamento, da deformação vertical, que é onde a gente está aplicando o carregamento. Essa é a principal deformação que nos interessa. E aí, o que acontece? O solo... Deixa eu ver onde está o... Deixa eu ver se tem figura depois que eu não tenho. Então, o solo é feito de partículas, né? Partículas que estão em contato com uma certa área, né? Ah, e essas partículas são sólidos, né? Vai ser uma partícula de rocha, alguma coisa assim, né? Então, vai ser um argilo mineral ou um grão de areia que advém das rochas, né? Ambos advêm de rochas. Então, é um sólido. Então, quando eu aplico um carregamento lá na superfície, tá? O que eu estou fazendo é carregando cada uma dessas partículas, tá? E essas partículas vão por embricamento, vamos dizer assim, uma palavra meio que traduzida do inglês, ou seja, por atrito mesmo, né? Ou coesão, tá? Isso vale ressaltar também que só os argilosos também teria coesão atuando aí. Transmitem essas forças umas partículas para as outras, né? Umas partículas para as outras. Então, qualquer sólido que eu carrego, que eu aplico um estado de tensão, ele irá se deformar, tá? Alguns mais, outros menos. Então, se eu tenho um estado de tensões nesse grão, esse grão irá se deformar, tá? Se eu tenho aqui tensões, esse grão irá se deformar, tá? Só que, então, uma das causas da redução de volume desse maciço terroso, na teoria, é a redução do volume desse grão, né? Então, se eu aplico uma compressão nesse sólido, nesse grão, ele vai reduzir-se de volume, ele vai deformar, né? E portanto, quando eu somar cada uma das deformações de cada grão, eu teria uma deformação do meu maciço terroso. Tá? Poderia imaginar assim. Só que isso não é significativo, pessoal. Isso não é significativo. E na verdade, nos nossos contas, isso vai ser ignorado. Essa deformação do grão será ignorada, tá? Completamente ignorada. Por quê? Porque, além dos grãos, esse solo tem os vazios, né? Então, deixa eu pintar aqui os grãos.
Esses aqui são os meus grãos. O que está sem pintado é vazio, né? Então eu tenho vazios aqui, tá? Eu tenho vazios. Essa quantidade de vazios depende. Cada solo tem um índice de vazios. Vocês já aprenderam a calcular índice de vazio ou porosidade, né? Aí vai depender do seu interesse. Mas ambos mostram quanto de vazio tem o solo, né? Então, quanto maior o índice de vazios ou a porosidade, mais vazios o solo tem, né? E aí, quando eu carrego o solo, o que acontece é que parte desses atritos entre grãos ou cimentação devido à coesão vão localizadamente, né, falhar. Então, essa peça aqui vai deslizar sobre essa outra e, portanto, vai reduzir esse vazio que era um tamanho, vai ser um tamanho menor depois do carregamento, né? As partículas vão se deslocar umas sobre as outras, né? Vão formar uma nova configuração de imbricamento, de atrito, só que agora com o vazio menor, E nesse sentido, se eu somar toda essa movimentação das partículas e redução dos vazios, eu vou ter uma deformação muito maior do que a própria deformação dos sólidos, tá? Dos grãos. Então, essa sim é a principal causa da compressibilidade do solo, a redução dos vazios, tá? Ou seja, quando eu comprimo, as minhas partículas de solo irão se rearranjar, tá? Com vazios menores entre elas, tá? Entre elas. E dessa forma, a gente está reduzindo o volume de vazios, e reduzindo o volume de vazios, a gente está reduzindo o volume do todo. E reduzindo o volume do todo, o que está acontecendo é uma compressão, né? Uma compressibilidade. Beleza? Agora, óbvio, esses vazios vocês sabem que podem estar com ar, cheios de ar, ou seja, estariam vazios, né? A gente vai admitir que ele está vazio. Ele pode estar com água, certo? E aí a gente vai considerar que ele está saturado, pode estar cheio de água, ou pode estar parcialmente com água, parcialmente com ar, né? E aí dessa forma a gente não tem nenhum solo saturado, nenhum solo seco, a gente tem aí um solo não saturado, que a gente chama. Tá? Porém com água. E no caso do vazio estar seco, né, está só com ar, está sem água, se as minhas partículas se rearranjam, para reduzir esse vazio, precisa haver uma expulsão do ar, né? A expulsão do ar ocorre de forma tranquila, né? Porque o solo é basicamente permeável, é 100% permeável ao fluxo de ar. O ar entra e sai com facilidade. Tá? Agora, se esse vazio está cheio de água, tá? Quando eu comprimir, quando eu tentar reduzir esse vazio, eu vou estar comprimindo essa água que está presa no vazio, certo? Essa água vai tentar sair, né? Se o solo tiver uma permeabilidade alta, vocês já sabem o que é permeabilidade do solo, vocês estudaram lá em Mecânica do Solo 1, né? Essa água sai facilmente também, assim como o ar, tá? Assim como o ar. E aí, no momento que eu carrego, a água sai rapidamente, facilmente, e o meu vazio diminui. Agora, se por acaso, essa minha água está presa mesmo, ou seja, a permeabilidade do solo é muito baixa, do momento que eu carregar esse vazio, no momento que eu carregar esse solo, e tender a haver a redução do vazio, essa minha água não vai conseguir sair
e, por outro lado, não vai deixar que o vazio se reduza de imediato. Tá? Então, veja, eu vou comprimir, tentar reduzir o volume do vazio. A água vai tentar sair, não vai conseguir, porque a permeabilidade desse solo é muito baixa. Vai tentar sair para os lados, né? Tenta sair para os lados, para baixo, para cima, para onde puder. A água tem que sair para onde puder. Não consegue, porque a permeabilidade baixa, ou pelo menos não consegue ao mesmo grau que eu estou pressionando, ela não consegue sair na mesma proporção. E o que eu vou estar fazendo é pressurizando essa água que está confinada no vazio. Certo? Dessa forma, a gente está criando uma sobrepressão na água, ou seja, eu estou elevando a pressão ali da água interna. É errado dizer isso, mas a gente está elevando ficticiamente, de forma fictícia, a poropressão ali daquele vazio, né? Daquela água naquele vazio. E aí a gente tem um outro fenômeno, ou seja, a água vai impedir que haja redução do volume de solo, do solo, pelo menos a curto prazo. Ou seja, apliquei a carga de uma vez, a água não vai deixar sair. A água não vai deixar o meu solo deformar, vai estar lá pressurizada e ela vai suportar as paredes do vazio. No entanto, apesar do solo ter uma baixa permeabilidade, todo solo tem uma pequena permeabilidade. Então, com o tempo, ao longo do tempo, e esse tempo pode ser dias, meses, anos, décadas, tá? Com o passar do tempo, se eu mantiver aquela pressão em cima do terreno, o que vai acontecer é que essa água, aos pouquinhos, vai saindo. Aos pouquinhos vai saindo. E aos pouquinhos, essa pressão, essa sobrepressão que está ali, né, na água confinada, vai se dissipando, certo? E à medida que a pressão da água vai se dissipando, o vazio vai fechando. Certo? Então, veja, esse basicamente é o fenômeno do adensamento, tá? Que não vai ser na aula de hoje que a gente vai ver, vai ser na aula que vem ou na outra ainda, tá? Então, isso é o fenômeno do adensamento. Então, veja que a gente está falando aqui, ó, que a compressibilidade do solo depende da carga que eu estou aplicando lá em cima, tá? Quanto maior a carga, maior a deformação que a gente espera, tá? Depende da compacidade do solo, ou seja, de quantos vazios ele tem, porque quanto maior o índice de vazio desse solo, mais vazio ele tem para reduzir. Então, portanto, se tem mais vazio para reduzir, significa que ele vai reduzir mais de volume, tá? E depende também se esse solo é seco ou saturado, e depende também da permeabilidade desse solo. Veja quantas variáveis envolvem esse nosso problema da compressibilidade dos solos. Tá? No entanto, todas elas são variáveis que vocês já estudaram de alguma forma. A gente só vai agora juntar tudo, concatenar tudo nas ideias, né? E tentar botar para frente isso daí. Alguma dúvida, pessoal? Então vamos para frente. Então, para engenharia de forma geral, a gente quer conhecer o quanto o solo se deforma para saber o quanto a nossa construção acima do terreno irá se deslocar, certo? Então, à medida que o solo se deforma, a minha estrutura que está em cima, essa estrutura, como eu falei, pode ser uma edificação, pode ser um aterro, o que é que seja, tá? Ela tende a deslocar junto com o maciço, já que o maciço de solo é o suporte dela, né? E esse deslocamento das fundações, tá? A gente chama de recalque, tá? Então, a gente tem a deformação no solo, a redução do volume do solo, e a gente tem o recalque. O recalque, no final das contas, é quanto a minha fundação está deslocando devido à deformação, à compressibilidade, à compressão do maciço terroso, tá bom? Deslocamento vertical, vale dizer aqui, tá? Vale destacar, como eu falei,
vamos focar aqui nos deslocamentos, na deformação vertical. Agora, óbvio, além de todas as variáveis do solo, que eu já citei anteriormente, agora há pouco, esse recalque, agora não mais deformação, esse recalque depende do tipo também da fundação, né? Se é uma fundação que a gente considera rígida ou se é uma fundação flexível, né? Veja, definições lá de propriedades mecânicas, né? Fundação rígida é aquela que não se deforma, ou que se deforma tão pouco em relação ao solo, nesse caso aqui, que pode ser considerada rígida. Ou seja, um elemento, uma sapata isolada de concreto, geralmente a gente considera ela rígida. Tá? Um aterro de uma barragem ou de uma estrada, a gente considera ele flexível. Né? Então a gente tem algumas figuras aqui. Né? O que é que vai acontecer? Por que muda o comportamento? Veja, se a minha fundação for rígida, significa que a base dela não irá se deformar. Tá? A minha fundação é rígida. A minha fundação é rígida, portanto, ela simplesmente se desloca, ela não se deforma, simplesmente se desloca. Tá? Então, se eu tenho uma fundação. Perdão, não sei. Tá aqui. Se eu tenho uma fundação aqui rígida, vamos ver um bloco de concreto. Tá? Eu tenho aqui uma fundação rígida, um bloco de concreto. E o meu solo original está aqui. Tá? Quando eu aplicar o carregamento aqui em cima, tá? O que vai acontecer com essa minha sapata é simplesmente se deslocar. Tá? Que exageradamente, né? Mas ela vai se deslocar. Então, ela continuará reta aqui, ó. Ela continuará reta. Tá? E o que é que vai acontecer com o solo? Aí o solo irá se deformar. O solo irá se deformar. Tá? Então, é esse caso aqui, ó. Né? A gente tem um deslocamento na base da sapata, na base da fundação, né? Reto. Por quê? Porque vai ficar alinhado sempre com a base rígida da fundação. Já no caso de uma fundação flexível, se eu tenho aqui uma placa, um radier ou um aterro que seja, vamos desenhar aqui uma plaquinha fina, só para vocês entenderem, né? Esse elemento fino é bem mais flexível do que esse elemento aqui robusto, tá? Então, quando eu carregar esse cara aqui no meio, tá? Vamos dizer que seja uma carga concentrada, o que vai acontecer é que esse trecho aqui, essa placa irá se deformar, esse trecho irá se deformar mais do que as bordas, e aí a gente vai ter uma deformação assim, ó, tá? E o solo irá acompanhar a deformação da placa, tá? Ou a placa irá acompanhar a deformação do solo, tá? São ação e reação, né? Tá? Então, só faltou desenhar a placa, né? A minha placa também irá flexionar, tá? E essa minha fundação teria que ser dimensionada para isso, tá? Então a placa vai flexionar junto com o recalque, junto com a deformação do solo. E aí, a depender dessa deformação, as tensões que uma fundação ou a outra aplicam no solo são diferentes. Porque, cadê a minha... Ah, tá. Para manter esse trecho constante aqui, as minhas tensões não podem ser uniformes. Se as minhas tensões forem uniformes, é impossível que eu mantenha isso daqui reto. Então, por isso que na base da sapata rígida vai haver uma variação de tensões, que é para haver uma compactilização com as deformações do solo. Tá? Já numa fundação flexível, o que haverá é justamente uma distribuição de pressão uniforme, porque a fundação se deforma junto com o solo e, portanto, vai gerar uma distribuição uniforme de tensões. Tá? Tensões de contato, né, entre a fundação e o solo. Então, vai depender se a fundação é rígida ou se a fundação é flexível, o comportamento muda. Veja que se muda
o acréscimo de tensões, vocês sabem, se muda o carregamento na superfície, vocês sabem que os acréscimos de tensões mudam no maciço terroso. E se os acréscimos de tensões mudam no maciço terroso, as deformações vão mudar também no maciço terroso. E, portanto, o recálculo será diferente. Né? Vocês acabaram de estudar isso aqui antes do recesso. Né? Se você aplica um carregamento triangular na superfície é um jeito, se você aplica um carregamento uniforme é outro, e assim por diante. Se é um carregamento pontual é outro, né? E assim por diante. Consegue visualizar isso aí, pessoal? Ou está meio difícil? Bom, isso é importante porque as teorias que eu vou passar aqui, na verdade, eu acho que nesse curso, a maioria vai ser para a fundação flexível. Tá? E aí a gente faz uma adaptação para transformar em uma situação de fundação rígida. Tá? Porque a gente vai trabalhar com fundação flexível, porque é muito mais fácil, né? Já que a pressão aqui é uniformemente distribuída. Hoje, vocês têm como concordar comigo, acredito eu, que é muito mais fácil você calcular o acréscimo de tensões de um carregamento desse do que de um carregamento desse aqui em cima. Né? Então, portanto, a maioria das teorias são baseadas em acréscimos de tensões uniformes, como esse, né? E aí a gente vai fazer adaptações depois para transformar em fundações disso. Adaptações simples, tá? Vocês vão ver. Agora, os recalques, eles são classificados em dois tipos, tá? Recalques absolutos. Imagine que eu tenho um prédio, tá? Com várias sapatas. 10 sapatas no prédio. Se todas recalcarem 3 centímetros, o que vai haver é que o meu prédio não vai sofrer nada, a não ser o fato de deslocar 3 centímetros para baixo. Se ele deslocar 1 metro para baixo igualmente, a estrutura vai permanecer ilesa. O que vai acontecer é que ali no térreo você vai ter problemas de habitabilidade, né? Mas admitindo recalques baixos, né, que é o que a gente faz para dimensionar as fundações, a gente admite limites de recalque, recalques absolutos não vão gerar problema nenhum na minha estrutura. Tá? Então eu limito aí a 3 centímetros, a 4 centímetros no meu recalque absoluto. No entanto, se por acaso uma sapata deforma mais que outra, recalca mais que outra, perdão, tá? O que vai acontecer é que esse meu prédio aqui vai entortar, certo? O que acontece no meu prédio vai entortar, que é o que acontece lá no caso de Santos, tá? E como a minha estrutura é totalmente rígida, totalmente rígida, é hiperestática, a minha estrutura é hiperestática, o que vai acontecer é que esse recalque diferencial irá gerar acréscimo de esforços na minha estrutura. Eu já mostrei um exemplo para vocês aqui, não, no F2, eu acho que já. Não sei se foi para essa turma. Acho que não. Não? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês verem, porque é bom visualizar. Pessoal, deixa eu perguntar logo aqui. Pode O recálculo diferencial, tipo, tem alguma aplicação que seja necessário você calcular o recalque da sapata que seja diferencial? Sim, na verdade, inclusive, ainda está na moda, mas há alguns anos foi mais a moda, mas ainda está na moda, eu digo entre aspas, né? Assim, a palavra do ano da engenharia estrutural, acho que há 2, 3 anos, foi iteração solo-estrutura, né? Em que porque hoje como é que funciona, né? Vamos dizer assim, de forma geral, pode ser diferente também, mas de forma geral, o que acontece? Você admite a estrutura, a fundação, quando você faz o modelo da estrutura, né? Seu pórtico, o que é que seja, você admite que a fundação ali, o apoio, né? Vai ser rígido, né? Vai ser um engaste, vai ser um apoio de primeiro gênero, de segundo gênero, o que seja, tá? E aí você pega essas cargas que chegam nas suas na reação de apoio e dimensiona as fundações, né? Esse é vamos dizer assim,
é o que era feito, é o que ainda é feito na maioria das vezes, hoje, ainda hoje, né? Mas aqui vem mudando muito. Só que o que acontece? Quando a gente vai dimensionar as fundações, a gente sabe que cada fundação que for dimensionada vai ter um recálculo, né? Vai ter um recálculo. E esses recálculos de cada fundação dessa não são iguais, tá? Então, mudam. Né? Inclusive os próprios esforços mudam, né? Veja, se eu tenho uma edificação, porque aqui fica difícil de explicar, mas deixa eu tentar. Eu vou complicar mais aqui um pouquinho, mas a gente não vai chegar nesse nível, não, tá? E outra coisa, tem soluções práticas para isso, tá? Só estou mostrando para vocês que a coisa não é tão simples. Eu tenho uma edificação aqui, vamos dizer, tá? Estou considerando aqui engastado. É o que eu vou fazer aqui no F2 para vocês, tá? Se eu aplico forças laterais aqui, por exemplo, o vento, desse lado aqui, o que é que vai acontecer? Vai formar um binário aqui, com certeza, assim, ó. Tá? Isso aqui vai gerar momentos, né? Essa edificação tende a tombar assim, e esse tombamento é resistido justamente por esse binário que forma nas fundações. Tá? É óbvio que eu tenho ainda carga acidental, aí, ou cargas verticais aqui, né? Eu tenho a presença de cargas verticais aqui. Em cada um dos pavimentos eu tenho presença de cargas verticais, e o que vai acontecer é que esse valor aqui vai ficar para baixo e esse valor vai ficar para baixo maior. Tá? Então, essa fundação aqui, para esse caso de carregamento, com o vento nessa direção, vai ter uma carga maior do que essa da esquerda. Tá? No entanto, o vento pode bater no lado oposto, exatamente simétrico. Né? E aí, nesse carregamento de vento, vai ser o oposto. A fundação da esquerda vai estar com mais carregado que a da direita. Então, quando eu dimensiono a fundação, eu dimensiono para vários casos de carregamento. Para o pior, né? Para o pior, a gente faz uma envoltória dos casos de carregamento e vê a pior situação. Mas durante a obra, durante a utilização da obra, durante a utilização da edificação, perdão, os recálculos vão ocorrendo ali de forma diferente à medida que as ações forem sendo aplicadas diferente. No nosso modelo estrutural, o vento pode bater na direita ou na esquerda, de intensidade igual com a mesma frequência. Mas, na realidade, você pode ter, como tem em Maceió, por exemplo, 8 meses, 9 meses de vento numa direção e 3 meses de vento na outra. Então, a maioria do tempo, o vento vai estar atuando numa direção. E como o solo não é elástico, ele vai estar recalcando mais para um lado. Tá? Só que isso a gente, por vezes, ignora ou simplesmente faz soluções práticas para isso. Né? Mas é mais complicado se a gente for pensar na teoria perfeita da coisa. É mais complicado do que a gente pensa. Tá? Além disso, se eu tenho uma edificação aqui desse outro lado, vizinha, né? Que é o que acontece em Santos, né? O que vai haver? Essa fundação também tem carregamento. Aí, esse carregamento dessa fundação vai gerar um bulbo de tensões. Esse daqui vai gerar outro bulbo de tensões. E se eles se interceptarem aqui nessa região, haverá uma sobreposição de acréscimo de tensões. Ou seja, nessa região eu vou ter mais acréscimo de tensão do que nesse lado aqui, né? E dessa forma, quanto maior a tensão, maior a deformação do solo, e, portanto, maior o recálculo dessa fundação aqui da direita. Vê que é difícil de mensurar isso, né? É difícil. E por isso, geotecnia, pessoal, é uma área há muito a se desenvolver ainda. Muito a se desenvolver, tá? No entanto, a gente tem evoluído, né? Então, como eu venho falando, né, para vocês, a gente, por exemplo, hoje já está bem usual, já é bem usual, a gente já tem ferramentas computacionais simples de serem utilizadas, adaptadas para o dia a dia da produtividade, né? Que nos permite fazer, por exemplo, interação solo-estrutura, né? Deixa eu fazer aqui, só para vocês verem. Olha só isso aí. É só mais uma barra aqui. Vamos supor que seja engastado aqui. Vamos dizer que eu tenho carregamentos aqui.
Não, na verdade eu não vou criar carregamento, não. Não, vou criar carregamento. Então, menos, sei lá, 50. Só ilustrativo, isso aqui vai dar valores meio estranhos, mas... Vamos dizer que em cada pavimento desse tem 50. Vamos dizer que eu não tenho carga de vento aqui, vamos supor que é só isso aí mesmo. Então, se eu olhar aqui a deformação... Opa, faltou material e a seção, né? Bom, se eu tenho aqui esse meu modelo, vê que aqui o meu deslocamento eu estou considerando meu modelo estrutural zero, tá? Deslocamento zero, deslocamento zero. Só que, na verdade, o meu solo não é indeformável. A gente está estudando exatamente isso. Meu solo é deformável, né? E como meu solo é deformável, ele vai reduzir de volume e vai haver um recalque, né? Esse meu apoio aqui vai deslocar. Eu tenho a certeza absoluta que ele vai deslocar, tá? Então, quando eu pego, aí eu vou pegar as reações aqui, tá? E com essas reações eu vou dimensionar a minha sapata, minha fundação, meu estaca, minha bloco de estaca, minha sapata, o que seja. Só que quando eu dimensionar a minha sapata, eu vou calcular o quanto recalca, tá? Eu vou calcular o quanto recalca. Aí eu calculei que essa minha fundação, vamos supor, aqui as reações são iguais, né? Então, não faria sentido ser diferente, né? Os recalques, né? Já que as cargas são iguais. Perdão. Já que as minhas cargas são iguais, não faria muito sentido os recalques serem diferentes, né? Mas vamos supor que numa edificação mais complexa, né? Cada pilar tem várias combinações de ações, né? Tem o vento atuando lateralmente que vai fazer esse desbalanceamento. Então, vamos supor que eu tivesse cargas aqui diferentes, né? Vamos botar aqui uma carga pontual. Vamos botar uma carga pontual aqui. Resolve o meu problema. E 200. Para baixo, né? Bom, tá aí no carga pontual. Tem um desbalanceamento aqui, ó. Desse lado eu tenho. Não sei se vocês estão dando para enxergar. Aqui. Então aqui tem 152, aqui tem 351. Então, aí vamos dizer que eu dimensionei cada uma das fundações, né? Para as dimensões, que aí vocês vão aprender a fazer isso lá em Fundações 1, utilizando muitos critérios, todo esse curso de mecânica do sólido 2 é utilizado, é necessário para vocês entenderem os conceitos lá em Fundações 1, tá? Se vocês entenderem aqui, vocês podem até utilizar as equações lá, fazer os exercícios, passarem né, sempre em Fundações 1, mas vocês não vão entender não, o problema, tá? Mas vamos lá, voltando aqui. Então, dimensionei duas fundações, cada fundação tem uma carga e, portanto, vai ter um recálculo diferente. Aí, chegou lá, vou exagerar aqui, chegou lá o engenheiro de fundações e disse para o engenheiro estrutural, olha, o meu recálculo em cada uma das fundações é tanto e tanto, tá? Então, sei lá, o recálculo aqui o meu recálculo aqui na fundação da esquerda vai ser, sei lá, 50 milímetros, né? 5 centímetros, vamos supor. É muito, mas é para baixo, né? Menos, vai ser para baixo. Tá? 50 milímetros. E o da direita vai ser 200 milímetros, 20 centímetros. Estou exagerando, né, pessoal? Para vocês verem o efeito aqui, tá? Então, essa aqui tem uma carga maior, a sapata foi um pouco menor, relativamente menor, é maior, mas é relativamente menor, né, em relação à carga. E, portanto, vai haver um recálculo maior aqui. Tá? E aí, nesse sentido, o engenheiro de estrutura foi e bota na sua estrutura, agora sim, ao invés de um apoio rígido, a gente bota um deslocamento prescrito aqui, na base da sapata, né? E aí, quando a gente vai rodar,
eu devia ter duplicado esse modelo. Deixa eu duplicar aqui. E eu vou voltar isso aqui para situação normal. Tá? E quando a gente roda novamente, vamos dar uma olhada aqui nas deformadas. Né? Ver que, primeiro que as deformadas mudam completamente. Então, se as deformadas da estrutura mudam completamente, é fato também que os esforços vão mudar completamente também. Olha, os momentos fletores aqui, no da esquerda, quando eu considero engastado, rígido, né, infinitamente rígido dos meus apoios, e quando eu considero os deslocamentos que efetivamente vão ocorrer, né, mudam completamente os esforços, inclusive as reações. Vê que as reações aqui estão 351 e 151 e 351, aqui mudou completamente. Essa fundação aqui está absorvendo mais. E agora eu tenho que recalcular as fundações. Eu tenho que recalcular novos recalques. Quando eu calcular novos recalques, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que colocar novos deslocamentos prescritos aqui. Quando eu colocar novos deslocamentos prescritos, vai mudar novamente os esforços. E aí é o que a gente chama de interação solo e estrutura, né? Obviamente que a gente não faz isso manualmente, né? Senão é passado 2 anos fazendo. O que acontece é que hoje os softwares, né, a partir de coeficientes de mola, que a gente ainda é simplificado, isso ainda é simplificado, vale destacar. Ao invés de engastado aqui, o engenheiro geotécnico vai propor, né, uma simplificação. Ao invés de você considerar isso como uma fundação rígida, eu vou colocar aqui uma mola, tá? Uma mola. Cadê? Aqui. Eu vou colocar aqui uma mola. Deixa eu copiar, né? Ao invés desses apoios, assim, com deslocamentos precisos, que eu vou dizer, olha, vai ser uma mola, tá? E essa mola vai ter, sei lá, uma rigidez de... eu não sei nem a ordem de grandeza aqui, vou botar 5.000, vamos testar aqui. É o que acontece, né? Eu estou botando aqui uma mola, tá? E essa mola é baseada no quê, pessoal? Na rigidez do solo, né? Quanto mais compacto o meu solo for, quanto mais compacto ele for, menos deformável ele é, portanto, a rigidez da mola é maior, né? Obviamente que o solo não é uma mola, né? Porém, é mais próximo a mola do que o infinitamente rígido, né? Não sei se vocês concordam. E aí, a gente vai chegar a uma situação intermediária, né? Ver que vão haver deslocamentos aqui na base, né, agora, porque são molas. Aqui, como a carga era maior, a deformação é maior, né, o deslocamento desse nó aqui é maior. Então você vê que, apesar da escala estar ruim por causa do outro modelo, você vê que tem uma inclinação para esse lado aqui da direita, porque esse lado está recalcando mais, né? Os esforços estão aí, alguma coisa um pouco diferente, né? Se eu reduzir mais essa mola, os esforços vão ficar mais diferentes ainda do original. Vê que está bem próximo, né? Está bem próximo. Se eu reduzir essa mola, vou dar uma olhada aqui no modelo, né? Se eu reduzir a rigidez dessa mola para, sei lá, botar aqui, vou reduzir uma ordem de grandeza, vê que mudou um pouquinho mais, né? Antes estava batendo aqui igual, tá? Se eu reduzo outra ordem de grandeza, porque também esse modelo é bem simples, né, pessoal? São 2 pilares só e tal, e não tem muita redundância de esforços. Mas, ó, aqui mudou já bastante, né? Então, isso se chama interação solo-estrutura, né? Isso se chama interação solo-estrutura, tá? E aí, hoje a gente já tem, graças a Deus, softwares comerciais que fazem isso, e aí a gente consegue viabilizar isso no dia a dia da prática, né? Não é que você não precisa entender o procedimento, você precisa entender o que está sendo feito, né? Para avaliar e para tudo mais, mas vê que é inviável você ficar fazendo esse procedimento manual, né? Ficar fazendo esse procedimento manual. E por isso que hoje, com o advento dos softwares, né, que fazem automatizados daí, isso ajuda a gente, né? Permite que a gente utilize as teorias mais adequadamente.
Conseguiram entender, pessoal, a ideia da coisa? Da interação solo-estrutura? Isso se chama interação solo-estrutura. Então, se vocês ouvirem esse termo, a gente está falando disso daí. Entenderam, pessoal? Ficou dúvida? Deu sim pra entender. Tranquilo. Eu vou salvar aqui, tá lá na pasta. Se vocês quiserem brincar aí um pouquinho, isso aí para. Bom, então eu já mostrei para vocês aqui, né, que recálculos diferenciais nas fundações geram esforços internos diferentes da minha estrutura. E, portanto, se a minha estrutura não foi dimensionada para esses esforços internos, vai começar a ter fissura e, em último caso, via colapso, né? Via colapso. Mas se tudo recalcar junto, não vai ter problema, não. Tá? Assim, estrutural. Eu esqueci de mostrar esse caso, né? Em que se deforma... deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Onde foi que eu salvei? Não, salvei aqui fora. Tem que salvar aqui dentro da pasta alunos. Beleza. Então, se eu tirar essa carga aqui, se eu copiar aqui. Se eu tirar essa carga aqui, veja que a minha edificação se torna simétrica, né? A carga, a geometria e tudo. E aí os recálculos vão ser iguais, tá? De um lado e do outro. E dessa forma, a gente vê que os esforços mudam, tá? Mas não de forma tão desproporcional assim, né? Então, a gente está falando aqui saindo de 30.4 para 30.1, né? Aqui, porque aqui tem a carga, né? Eu tenho que tirar essa carga para comparar. Tem que tirar essa carga para comparar. Não dá, né? Mas, ó, aqui fica igual, né? Não muda, na verdade, né? Por isso que eu achei estranho. Então, não muda. Os esforços, ó, são exatamente iguais, né? Porque, justamente, não há distorção, não há deformação, tá? Entre barras, né? Entre barras. Beleza? Então, os esforços permanecem iguais. Beleza? Só isso que eu queria mostrar. Mas, obviamente, que é indesejável você ter recalques grandes, mesmo que sejam absolutos, porque mesmo que sejam uniformes, porque aí você começa a inviabilizar a utilização do primeiro pavimento, né, ali. Tem algumas imagens na internet, inclusive, que mostram que o pessoal vão construindo escadas por conta desse recalque, tá? Bom, vamos lá. Então, eu falei também para vocês, já adiantei anteriormente, que esses recalques, ou a deformação do solo como toda, pode ocorrer, vai ocorrer pela redução dos vazios, né? Eu falei para você, a maior parte, o que é significativo vai ocorrer pela redução dos vazios. Esse vazio pode estar seco, né, com ar apenas, ou com água, saturado, ou pode estar parcialmente com um ou com outro. Apesar de que aqui no curso, ou a gente vai trabalhar seco ou saturado, tá? Geotecnia básica de graduação, a gente só trabalha com solo seco ou saturado. A mecânica dos solos não saturados é uma disciplina totalmente à parte, tá? Que vocês vão ver uma introdução no mestrado, e se vocês forem fazer doutorado dessa área específica da geomecânica dos solos não saturados, vocês vão aprofundar mais, tá? Então hoje, infelizmente, não é tão difundido assim essa teoria. Tá? Eu mesmo não domino. Eu paguei a introdução na especialização que eu fiz, sei como funciona mais ou menos, né, mas teria que estudar ainda muito para poder aplicar no meu dia a dia aqui de projeto. Tá? Bom, mas de qualquer forma, pode estar com ar ou pode estar com água dentro do vazio. E eu falei para vocês que
essa água, se ela estiver confinada, ou seja, se ela não conseguir sair do vazio, ser expulsa do vazio, ela vai resistir àquela compressibilidade, né? Ela vai se pressurizar e vai impedir que o vazio se feche, né? Só que falei ainda que, apesar de mesmo que você tenha um solo com baixíssima permeabilidade, como é um solo argiloso, por exemplo, né? Um solo de baixíssima permeabilidade, ainda assim existe a permeabilidade. A água consegue percolar, vocês sabem disso. Então, com o tempo, a gente vai, se você mantiver aquela carga aplicada na superfície, né, a água, com o tempo, vai sendo expulsa e vai havendo, com o tempo, a redução do vazio, e, portanto, com o tempo vai se deformando. Portanto, eu tenho duas situações de compressibilidade do solo. Uma que ocorre de forma rápida e uma que ocorre de forma lenta. Tá? A que ocorre de forma rápida seria o quê? Seria em solos secos, em geral, ou seja, que não tem água nos vazios, só ar, apenas ar nos vazios. Tá? Essa é a primeira opção. E aí depende qual tipo de solo é. Tá? Ou ocorre, ou mesmo que tenha água, mas que seja um solo com permeabilidade extremamente elevada, como é o caso de areias, né? Como é o caso de areias. Então, nas areias, a drenagem é praticamente instantânea da água, né? A água flui basicamente livremente, como flui o ar, tá? Como flui o ar. Só que, se for um solo argiloso e saturado, um solo de permeabilidade baixa, tá? Basta ter permeabilidade baixa. E tiver água nos vazios, tiver cheio de água nos vazios, essa água vai demorar para se dissipar e, portanto, a deformação, a redução dos vazios e, portanto, a deformação do solo vai reduzindo de forma, vai ocorrendo de forma lenta, tá? Lenta e gradual. Isso é o que a gente chama de procedimento de adensamento, tá? Ou consolidation em inglês, tá? A tradução literal seria consolidação, né, do solo. Então, mas aqui o mais comum é a gente chamar de adensamento, esse processo da água sendo expulsa. E aí pode ocorrer também no tempo. Então a gente tem que, se esse recalque, se essa deformação, essa compressão ocorre de forma lenta, a gente tem que avaliar, além da quantidade de deformação, a gente tem que avaliar também de como essa deformação se comporta no tempo, tá? Que não é linear, né? Não é linear, tá? A gente tem que avaliar agora não só a relação entre o carregamento e a deformação, mas sim a relação entre a tensão, o carregamento, a deformação e o tempo, tá? Como se comporta no tempo. Aqui só uma figurinha para ilustrar, né? Rapaz, deu um branco agora, é? O nome desse experimento aqui, desse ensaio. É o tubo Pitot, né? Como é? Eu esqueci. Deu um branco geral aqui, pessoal. Depois vocês já viram isso lá em Mecânica 1. Mecânica Solos 1. Mas eu esqueci agora, deu um branco no nome. Bom, se você põe um tubo, né, no solo saturado, né, o nível de água que subir nesse tubo, tá, vai te revelar a pressão que essa água está submetida. A que pressão essa água está submetida, né? Então, se você, por exemplo, coloca esse tubo num lençol freático pressurizado, que existe naturalmente, pode ter lençol freático pressurizado ou na pressão ambiente, né? A pressão atmosférica. Inclusive, aqueles poços jorrantes, né? Que quando você cava, você chega lá no poço que a água sai, né? Até o petróleo mesmo, né? Saindo assim na pressão, é justamente porque eles estão confinados. Confinados pelo quê? Por uma camada de rocha, por uma camada de solo argiloso muito impermeável, né? E aí ele fica confinado por baixo. Quando você faz um furo,
a pressão vai todinha nesse furo, né? E jorra na superfície, né? Se tiver pressão suficiente para jorrar. Então, essa é a ideia desse ensaio, né? Então, eu tenho aqui um lençol, o nível de lençol. Esse lençol não está confinado, tá? Então, portanto, quando eu furar aqui, a água vai estar no nível do lençol freático, tá? Vai estar no nível do lençol freático. Se eu aplico um carregamento, no caso aqui um aterro, uma barragem, não sei o que é isso, um aterro qualquer, tá? De terra, o que é que vai acontecer? Esse meu solo tendo uma permeabilidade baixa, né? No momento do carregamento, eu vou ter uma impossibilidade dessa minha água ser expulsa. E se essa minha água não consegue ser expulsa pelos grãos, ela vai tender aqui, ó, vir para o tubo, né? E vai nos demonstrar em que nível ela poderia chegar se ela tivesse livre, né? E isso mostra, na verdade, a sobrepressão que está ocorrendo nos vazios, né? Ou seja, a poropressão que está atualmente nos vazios. Ou seja, há uma sobrepressão, há uma pressão maior do que a pressão atmosférica, tá? Só que com o tempo, o que vai acontecendo é que essa água vai sendo expulsa, né? A pressão vai tendendo a voltar para o seu nível original e natural, para a pressão atmosférica, tá? Só que à medida que essa pressão vai se dissipando, que a água vai sendo expulsa, vai havendo também o recalque da minha fundação, ou seja, vai havendo também a deformação do solo, né? E você vê aqui que essa barragem é de terra, né? Só um parênteses, porque justamente, ó, como essa deforma, né? Essa deforma de modo flexível, né? Flexível. Então, ela é uma barragem de terra, tá? E poderia ser considerada uma fundação flexível, né? Só abrindo o destaque. Então, a água é expulsa, aqui, ó, tem as setinhas mostrando porque ela foi expulsa, né? Ocorre o recalque, ocorre a deformação e por consequência do recalque, e a pressão da água volta à original. Então, nós temos a condição inicial, nós temos a condição não drenada, esse termo é importantíssimo, pessoal, tá? E temos a situação drenada ou após o adensamento, tá? Ou seja, depois que houve a drenagem, como é que está a situação? Por que é importante a gente saber avaliar essa condição não drenada, tá? Ou esse termo, condição não drenada. Porque quando a gente vai trabalhar com argilas saturadas, tá? A gente tem que, justamente no projeto, quando a gente estiver fazendo dimensionamento, a gente precisa avaliar tudo, em termos de resistência, de deformação, tudo. Na situação não drenada, naquela situação inicial, tá? Que a gente aplicou o carregamento, e após, na situação não drenada, tá? Porque, veja, se esse aterro é temporário, ou seja, fiz o aterro e vou tirar depois. Depois de 2 meses eu vou tirar. Não deu tempo de mover água nenhuma. Não deu tempo de expulsar água nenhuma. Ou seja, ele nunca vai chegar na situação após adensamento. Tá? Por quê? Utilizei o meu aterro para o que eu queria, de 2 meses, depois tirei e sigo minha vida. Tá? Então, eu só precisaria avaliar esse meu problema na situação não drenada. Então, quando eu falo situação não drenada, é justamente o momento em que ainda não deu tempo da água ser expulsa, ou seja, a poropressão é altíssima. Tá? Existe uma sobrepressão nos vazios. Tá? É isso que quer dizer a condição não drenada. E aí, como há a deformação imediata e deformação no tempo, a gente pode também separar o recalque em recalque imediato e recalque ao longo do tempo. Tá? E no final dos contos, o recalque total seria a soma dos dois, né? Seria a soma dos dois. Beleza? Então, assim que eu apliquei a carga, eu tenho um certo nível de recalque, né? Ocorreu uma deformação imediata, e com o tempo a água vai sendo expulsa e eu vou ocorrendo mais recalques ainda. Isso aqui não tem escala, tá, pessoal? Então, nem sempre, inclusive na maioria das vezes, o recalque inicial não é maior do que o recalque do tempo, tá? Vale destacar isso. Então,
Esqueça esses cálculos, isso aqui é só ilustrativo, tá bom? Isso aqui é só ilustrativo. Tá bom? Essa é a ideia da coisa. Isso aqui eu vou pular, porque quando a gente for falar de adensamento, aí a gente vê isso aí direitinho de novo, tá? Bom. E como é que o que é que a gente precisa de informação, então, para calcular essa deformação do solo, né? Bom, o que é que a gente precisa? Vamos lá. Eu disse para vocês que essa compressibilidade do solo depende inicialmente do quanto de carga eu boto em cima na superfície, né? Isso não vai estar aqui, não depende do solo, isso vai depender da estrutura, né? Para lá, vai depender da obra, né? Da superestrutura. Porém, eu disse também para vocês que esse solo, a compressibilidade desse solo depende do índice de vazios inicial desse solo. Tá? Eu preciso conhecer o índice de vazios inicial do solo. Quanto maior o índice de vazios inicial, que ele está lá naturalmente, antes do carregamento, maior a probabilidade de ocorrer deformações, né? Porque tem mais vazios a serem fechados. Beleza? Então, eu preciso conhecer aí o índice de vazios inicial do solo. Tá? Preciso conhecer também, né? Outra coisa que influencia, que a gente viu agora, né? É a permeabilidade do solo. Então, eu preciso conhecer aqui a permeabilidade do solo, tá? Para saber se esse solo vai demorar para acontecer o recalque ou não, né? Vai ser imediato, se vai demorar. Então, eu preciso conhecer esse recalque, né? Eu preciso também saber qual o comportamento, se eu acrescentar tensões, qual o meu comportamento do índice de vazios, né? Ou aqui deformação. Eu preciso saber do comportamento, como esse solo se comporta, cada acréscimo de tensão para deformação. Veja, lá quando a gente vai avaliar, quando vocês estiverem estudando mecânica dos sólidos, né? Quando vocês estão estudando mecânica dos sólidos, provavelmente a gente vai estar simplificando isso por uma relação tensão-deformação linear aqui, bonitinha, né? E aí, com essa relação, você tem o módulo de elasticidade, né? Vocês pagaram comigo materiais, né? Essa turma, 90% pagou comigo materiais. Então, se disser que não viu isso, tá ferrado comigo, tá? Na verdade, tangente desse ângulo o módulo de elasticidade, né? Então, a gente tem aqui uma relação tensão-deformação baseado nessa relação. Aí a primeira coisa que a gente vai ver, se der tempo ainda hoje, eu acho que não, já está 8h35, mas se der tempo ainda hoje, a gente vai admitir que o solo é assim, tá? Na primeira opção. Só que o solo não é de jeito nenhum assim, tá? Posso lhe garantir que o comportamento do solo vai ser algo totalmente diferente. O comportamento do solo vai ser algo assim, certo? Esse último tracinho não está errado. Então, é totalmente não linear e não elástico e inelástico esse comportamento do solo. Tá? Mas a gente vai inicialmente simplificar como elástico, mas a gente precisa, no mínimo, conhecer quem é esse cara aqui, né? Se a gente considerar que ele é elástico, a gente precisa conhecer esse cara. Né? Mas outra opção que a gente tem é encontrar qual é a curva completa. Tá? Qual é a curva completa? Tensão por deformação ou tensão por variação do índice de vazios também, tá? Variação de tensão por variação do índice de vazios. Né? Se a gente conhecer essa curva aqui, a gente consegue estimar bem mais precisamente o comportamento desse solo. Outra coisa que a gente precisa aí. O que mais? Estou pensando. Outra coisa que a gente precisa conhecer é o coeficiente de Poisson, tá? Vocês já ouviram falar do coeficiente de Poisson? Eu já falei lá em materiais. Mas acho que eu falei rapidamente.
Vocês se lembram, pessoal, que é coeficiente de Poisson? Eu não lembro, não. Bom, vamos lá. Bem, todo sólido que eu comprimir, ou tracional, ou aplicar um esforço unidirecional, tá? Unidirecional. Ele é imediato a gente entender que ele vai reduzir aqui de tamanho, né? Reduzir de tamanho. Vocês concordam comigo? Sim, com certeza. Com certeza, né? Só que existe um outro fenômeno aqui. Ele, além de encurtar nessa direção, ele vai dar uma engordadinha na direção transversal, nas direções transversais. Certo? Então, se eu comprimo esse sólido, né, em uma direção, ele vai dar uma engordadinha na outra. Você pode fazer o teste aí com a esponja, se você tiver. Acontece o oposto se eu tracionar. Se eu tracionar, ele vai tender a alongar e tender a afinar na outra direção, na direção transversal, né? E justamente, aqui, ó, o comportamento aqui, ó, tá nessa figurinha. O meu corpo original era esse sólido, aqui essa linha sólida, né? E depois ele fica essa linha tracejada. Ele tem um DR, né? Um acréscimo de raio aí, vamos dizer assim, se for cilíndrico, corpo de prova. E aí, a proporção de quanto esse carinha engorda, tá? Em relação ao quanto ele encurta, é justamente o meu coeficiente de Poisson. Então, o meu coeficiente de Poisson, por exemplo, vai ter um valor 0,3. Quer dizer o quê? Que para cada um que ele vai encurtar nessa direção, ele vai engordar 0,3 na outra. Beleza, pessoal? Beleza. Então, esse dado também eu preciso. Coeficiente de Poisson. Preciso mais do que? Não sei. Se eu lembrar de alguma coisa, eu falo depois. Mas, basicamente, para obter esses parâmetros solo, eu necessito partir para ensaios experimentais. Eu preciso partir para ensaios experimentais. Não tem jeito. Não tem jeito. E os ensaios que eu tenho disponível para encontrar parte desses valores, né? E aí eu preciso fazer uma combinação de ensaios e tal. Mas os principais aqui para encontrar a maior parte desses valores e os principais são esses três aí, tá? São esses três. O primeiro, na verdade, você veria apenas para calcular, no máximo, esse módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, tá? Então, com esse primeiro aqui, eu conseguiria obter o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson no máximo, tá? No máximo. Portanto, esse ensaio, é um ensaio de compressão simples. Você vai pegar um corpinho de prova de solo, assim como você faz com concreto, e vai levar para a prensa e vai romper. O problema é que, ao contrário do concreto, esse solo não confinado, esse corpinho de prova de solo não confinado, tem resistência muito baixa. Então, quando você levar para a prensa, essa prensa precisa ter uma precisão muito pequena, ou muito grande, cara, precisão muito grande, ou seja, a escala muito pequena para conseguir pegar o efeito desse solo. Porque esse solo, à medida que quando você montar a placa em cima, ele já vai romper. Tá? Então, e outra coisa, a depender do solo, se você pegar um solo arenoso, você não consegue nem moldar o corpo de prova. Tá? Nem moldar o corpo de prova você consegue, um solo arenoso. Então, esse ensaio é limitadíssimo. Ele está aí, tá? Deixa aí para vocês saberem que existe. Eles vão fazer esse ensaio no laboratório quando voltar, se Deus quiser, ano que vem. Acho que a gente vai estar resolvido essa questão dessa pandemia. Não resolvido, porque não vai resolver completamente, mas vai estar controlado. E a gente volta, vocês vão voltar para o laboratório e a Danúbia vai tentar fazer com vocês, tá? Mas o resultado vai ser que não deu certo. Pode ter certeza disso, tá? É difícil de fazer esse ensaio, tá? Mas se você conseguir, você consegue esses dois valores aí, modularidade e coeficiente de Poisson. Então você não consegue a curva completa, tá? Tensão, deformação, e você não consegue parâmetros de índices vazios ou coeficiente de permeabilidade, tá? Outra opção
Então, se você partisse para aí, você teria que fazer um ensaio para determinar o índice de vazios, que também existe, são ensaios fáceis, né, de fazer, e teria que fazer um ensaio de permeabilidade, que vocês também já viram lá em Mecânica 1, pelo menos a teoria do ensaio, eu acho, né? E vocês vão fazer o ensaio quando voltarem para as aulas presenciais. Tá? A gente tem a opção aqui de utilizar esse ensaio aqui. Agora sim, esse ensaio é um ensaio com pressão triaxial, tá? Ao invés de você pegar um corpo de prova solto e ir lá na prensa e comprimir, o que você faz aqui nesse ensaio triaxial é você confina esse corpo de prova. Confina como? Você vai pegar esse corpo de prova, vai envolvê-lo com uma membrana de borracha bem flexível, o mais flexível possível, tá? Só que você vai colocar ele numa câmara de água, tá? Na câmara de água. E essa água vai envolver esse corpo de prova. Então você precisa garantir, você precisa botar essa membrana para garantir que a água não entre, né, no corpo de prova. Você não quer mudar o teor de umidade do corpo de prova. Tá? Então por isso você bota essa membrana ao redor. E aí você vai inserir ele nessa câmara de água e por bombeamento você pressuriza essa água. No momento que você pressurizar essa água, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar aplicando tensões em todas as direções nesse corpo de prova. Vocês conseguem visualizar isso, pessoal? Se eu pressurizo a água, estou pressurizando a água, empurrando água aí nessa célula, tá? Nessa célula. O que vai acontecer é que essa água vai empurrar as paredes e, ao mesmo tempo, vai empurrar o sólido que está dentro dela, né? Que é o corpo de prova. E aí, dessa maneira, a gente está pressurizando em todas as direções o corpo de prova. Tá? Então, eu vou falar aqui de forma simplificada, mas depois, quando a gente for falar de resistência ao cisalhamento, eu vou dizer que vou entrar mais a fundo nesse ensaio aí, tá? Mas basicamente o que você faz é inicialmente comprimir esse sólido, esse corpo de prova em todas as direções, dar uma confinada nele, tá? E depois que esse corpo de prova está confinado, né? Ou seja, está comprimido na transversal, você vai e começa a acrescentar carga. Peraí, pessoal. Vou apagar aqui. Aí, quando esse corpo de prova está todo confinado, você começa a aplicar carga apenas em uma direção aqui, ó, apenas nessa direção. Tá? Você acrescenta carga aqui até ele ir à ruptura. Né? Então, você vai aplicando carga aqui, ó. Tá? Então, a água se encarrega de pressurizar ele em todo o seu entorno e depois você carrega ele a partir de uma prensa, tá? Aqui apenas nessa direção. E aí, com esse ensaio, você mede o acréscimo de carga que você está colocando aqui, portanto, o acréscimo de tensão que você está aplicando no corpo de prova, e mede também o quanto está se deslocando isso daqui. Tá? Dessa forma, você tem como traçar um gráfico tensão, deformação, tá? Até o momento da ruptura. E aí, com esse diagrama tensão-deformação, a gente tem muito melhor definido qual é essa relação entre tensão e deformação, e aí a gente pode avaliar o comportamento de deformação do solo muito melhor, né? Muito melhor do que simplesmente esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. Tá? Então, esse ensaio também seria usado, seria o melhor ensaio, vamos dizer assim, o que daria melhor resultado, os resultados mais próximos, também para a questão de resistência do solo, né? Que será o próximo assunto que a gente vai ver. Né? Ele vai dizer qual a resistência efetivamente desse solo. Né? Mas também serve aqui para calcular a compressibilidade, porque ele nos dá o comportamento de tensão e deformação desse material. Compreenderam aí, pessoal, a ideia do ensaio? Beleza. E um terceiro ensaio, então, esse ensaio aqui vai dar o quê? Perdão, faltou concluir isso. Esse ensaio vai te dar coeficiente de Poisson, vai te dar relação tensão-deformação, tá? Te dá, se você quiser, coeficiente de permeabilidade, tá? Porque, vê, ele tem essa mangueirinha aqui, ó, que se você enquanto você vai pressurizando ele, se você for aplicando essa carga lentamente, você consegue medir o quanto de poro-pressão está ocorrendo no solo.
tá? E como essa poropressão vai se dissipando. Tá? E o ensaio de adensamento, e o índice de vazios inicial, você teria que fazer um ensaio à parte, né? Que é bem rapidinho, é só botar no forno e tal. Vocês vão ver isso mecânica do solo zoom. Tá? Então, esse ensaio aqui te dá quase tudo. Tá? Te dá quase tudo. Só que ele é um ensaio caríssimo e lento de fazer. Para ele dar tudo aqui, isso aqui pode levar até meses, tá? Esse ensaio. Pode levar até meses. E uma máquina dessa é perto de 1 milhão hoje em dia, tá? É dolarizado, né? Daí deve estar 1 milhão, 1 milhão e meio, uma máquina dessa. Tá? Imagine você... quanto é que você vai cobrar por um ensaio desse? Você vai deixar essa máquina funcionando por 3 meses para ter um resultado. Quanto é que você cobra por um ensaio desse? Uma máquina de 1 milhão e meio. Vai ser pesado, não vai ser? Então isso é... Hoje em dia, aqui no Brasil, eu não sei lá fora como é, hoje em dia isso aqui no Brasil é só utilizado de forma acadêmica, tá? Forma acadêmica. Agora, existe uma forma de utilizá-lo mais rápido, tá? Existe uma forma de utilizá-lo mais rápido, a gente vai ver isso posteriormente. Aí você justamente tem a situação drenada, a situação não drenada, tá? E aí, por isso que eu disse que vocês precisavam se lembrar daquele termo, né? Situação não drenada, condição não drenada. Bom, e para finalizar aqui, tem um terceiro ensaio. Que é o ensaio de adensamento. Tá? Ou melhor falando, em inglês, o termo em inglês é bem melhor. Tá? É bem melhor, bem mais adequado. E em português tem vários autores que já estão adaptando isso também. Tá? Mas usualmente a gente chama isso daqui de ensaio de adensamento. Tá? Mas o correto mesmo é chamar de... O correto, na minha opinião, e na opinião de alguns autores, é chamar esse ensaio de compressão endométrica. Tá? Compressão endométrica. Eu explico já o porquê, mas basicamente eu não acho adequado o termo utilizar ensaio de adensamento, porque adensamento só ocorre quando há expulsão de água, ou seja, o solo está saturado, vai haver expulsão de água, e, portanto, você tem o fenômeno do adensamento. Mas nada impede de você utilizar esse ensaio para um ensaio de solo seco, tá? Para um solo seco. Você vai ter os mesmos resultados, só não vai ter adensamento no tempo. Tá? Não vai ocorrer de forma lenta esse recálculo, vai ser rápido, mas você consegue executar esse mesmo procedimento para isso. Assim, falando em tempo, né? Falando em tempo, a gente precisa também da relação da deformação no tempo, né? E esse cara aqui, depender disso, também dá deformação no tempo, tá? Também dá deformação no tempo. Esse meu ensaio aqui, compressão endométrica, ele pode dar quase todos esses resultados. Ele vai me dar qual a deformação no tempo, qual a variação de tensão pela variação do índice de vazios, tá? Ou, na verdade, deformação também, tá? Tanto faz, a gente vai aprender que pode ser analisado tanto por tensões e vazios, como tensões e deformação. Tá? Vai me dar... não me dá o coeficiente de Poisson, porém, eu consigo extrair dele o coeficiente de permeabilidade. Ou, na verdade, eu já extraio direto um coeficiente que a gente vai chamar a partir daqui de coeficiente de adensamento, tá? Coeficiente de adensamento. A gente já vai extrair direto o coeficiente de adensamento. Se a gente quiser, a gente consegue, a partir do coeficiente de adensamento, extrair o coeficiente de permeabilidade. Tá? Mas nem precisa. Se a gente tiver o coeficiente de adensamento, a gente já consegue calcular o que a gente precisa, de forma mais direta, inclusive. Tá? Mais direta, inclusive. Bom, então, são essas opções, tá? E como é que funciona esse ensaio, só para finalizar a aula, né? 8h50 já. Eu acho que não tem mais nada. Teria algumas coisinhas, mas depois eu comento isso aí. Só para finalizar a aula, o ensaio de adensamento, tá? Ele é o quê? Você vai pegar uma célula, tá? Esse anel metálico aqui, tá? Vai colocar uma amostra de solo. Essa amostra vai parecer um discozinho, tá? Um disco. Ele pode ser quadrado ou pode ser circular. Geralmente é quadrado. Você vai colocar dois filtros na superfície, um filtro na superfície superior e um filtro na superfície superior. Vai colocar pedras porosas, né? Aquela pedra pome, né?
depois, após esses filtros, tá? E aí, você vai colocar uma mangueirinha, tá? Que seria o tubo de drenagem, porque essa amostra tem uma certa umidade, vai estar saturada ou com um certo teor de umidade. E você vai aplicar uma tampa, você vai colocar uma tampa, tá? Um cabeçote, que chama cabeçote aí, um anel, né? Chama cabeçote, tá? E a ideia é você empurrar essa tampa, tá? À medida que você empurrar essa tampa, essa amostra vai se deformar, vai expulsar a água, tá? Essa amostra vai expulsar a água e vai deformar. E vai deformar. E aí, você tem o valor da carga e o valor da área, né? Então, portanto, você tem tensão, você sabe qual é a tensão. Você tem o quanto, você tem medido, né? Aqui vai ter aqui tem que ter oh, meu Deus. Esqueci o nome, deu branco agora. É um medidor, né, de deslocamentos. Aqui vai ter esqueci agora o nome do... É um reloginho, tá? Que ele mede o quanto está se deslocando essa placa aqui. Então, você aplica a carga e mede quanto está se deformando, está se deslocando essa carga. Então, portanto, o quanto se deslocar essa placa é o quanto a amostra está se deformando, né? E aí você consegue fazer uma relação entre tensão e deformação, tá? Tensão e deformação. E, portanto, também tensão versus variação dos vazios, tá? Variação dos vazios. Beleza. Por outro lado, você pode fazer isso lentamente. Então, você aplica a carga e espera ocorrer o adensamento para medir o deslocamento, tá? E, na verdade, você vai medindo o deslocamento à medida que o tempo vai passando. E aí você tem também a relação de variação do índice de vazios ou variação ou deformação pelo tempo, tá? Então, esse ensaio tem lá no IFAL, vocês vão fazer. Esse ensaio de compressão aqui triaxial não tem no IFAL. Até tem uma máquina lá, mas triaxial, mas nunca foi usada. A gente está sem o software, não tem treinamento para fazer. E, pelo que eu entendi, ela não é adaptada para solos. Ela é adaptada para asfalto. Tá? Ela foi comprada por uma pesquisa de asfalto. Nunca foi usada, a máquina novinha. 600 mil reais foi comprada na época, né? Hoje está mais de 1 milhão. Então, não sei se dá para adaptar para solo, não sei usar ela, nem eu, nem Danube, a gente não teve treinamento, não tem manual, não tem software, não tem nada. Tá lá o trambolho e a gente não consegue usar. Bom, e esse ensaio seria na prensa normal que a gente tem também no IFAL. Então, vocês vão estar fazendo aqui alguns desses ensaios lá no laboratório. Tá? Não sei se o triaxial vocês vão para o FAL para fazer, não sei, não, o FAL tem ele. Mas, de qualquer forma, vocês vão estar vendo isso aqui melhor, esse procedimento no laboratório. O importante é vocês entenderem qual o resultado, o que é que eu vou ter de resultado de cada um desses ensaios. Tá? E eu expus aqui para vocês de forma, acho que de forma razoavelmente clara. Tá bom? E esses resultados aqui, a gente vai precisar de todos eles para fazer nossas contas, tá? Sem esses resultados, a gente não consegue sair do lugar. Tá bom? E só para concluir aqui rapidamente, a gente tem ainda 4 minutos. Métodos para o cálculo do recálculo, que eu vou separar em 3, métodos empíricos, semi-empíricos, teóricos, tá? Os métodos empíricos seriam basicamente experimentos in situ, né, no local lá, então você vê como está se comportando o solo lá. Métodos semi-empíricos seriam alguns ensaios mais simplificados que a gente pode, a partir de correlações, chegar num resultado aproximado, tá? E métodos teóricos vai ser o que a gente vai focar aqui no curso, né? Que é justamente a teoria de densamento, analogia edométrica, tá? Ou recálculo elástico, que é o que a gente vai estar aprendendo ao longo do curso, tá? Qual o limite para o recálculo, né? Então, se o objetivo é saber o limite de recálculo, conhecer o recálculo das nossas fundações, quais os limites? Então, a gente tem aqui alguns limites dados, a depender do tipo de fundação, se for sapata 40 milímetros, se for radier 65, por exemplo, se for absoluto, né?
para esse cara aqui, né? Skempton, para esses caras, né? Skempton e McDonald's. Para o Veloso e Lopes, seria 25 para Sapata, 50 milímetros para Radinho. Tá? E se for areia, né? Se for argila, já é diferente. Limites para recalques diferenciais. Então a gente faz uma relação, né? Para cada um vertical, perdão, para cada um horizontal, para cada um vertical, 150 horizontal, né? Então a gente faz isso em termos de relação. Cadê? Deixa eu ver aquela imagem. Tá, então, ó, para cada um Y aqui, né, a gente teria que ter uma distância mínima de 150. Né? Então, esses seriam os limites aqui para relação. Isso aqui, na verdade, é inclinação, né? É dado por inclinação. Tá? É dado de inclinação. A gente tem outros limites aqui, ó, que isso aqui seria para danos estruturais aqui em cima e aqui para fissuras em paredes e divisórias, né? Não estruturais, né? Aqui eu já tenho mais completo, né? Para vários limites aqui, ó. Aqui, primeiro, limite a partir do qual são temidas dificuldades com máquinas sensíveis a recalque, né? Então, se você está fazendo uma fábrica que a máquina não pode ter nenhum recalque, estaria aqui o limite, né? Então, já o outro limite aqui, ó, edifícios largos, fissuras na estrutura, já seria para 1 para 100 aqui, próximo de 1 para 100, né? Próximo de um recalque diferencial 1 para 100 já geraria fissuras na estrutura se ela não foi dimensionada para isso. Tá? Então, tá aí os limites. Esse e-mail ainda está errado aqui, mas o do primeiro eu acho que está certo. O do começo está certo. Mas beleza. Era isso que eu tinha para falar hoje. Tem alguma dúvida, pessoal? Bom, se não tem, a gente vai ficando hoje por aqui. Essas aulas já estão disponibilizadas lá no Drive, tá? Acho que todos estão com acesso já, né? No Drive do Classroom. E, além disso, como hoje não teve nenhum... foi só a introdução, a gente não vai ter exercício para hoje, tá, pessoal? Então, próxima aula, a gente já começa a pegar a recalque elástica e eu passo alguns exercícios para vocês de fixação. Beleza? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.